24. Candidatos derrotados em Curitiba e Londrina começam a se posicionar sobre apoios no segundo turno nas duas maiores cidades do Paraná. As manifestações dos políticos que perderam a disputa nos municípios e começam então agora a se posicionar oficialmente, isso deu início na última tarde. Na edição de ontem aqui do Jornal da Manhã, nós registramos que o deputado Goura do PDT e que compôs a chapa com Luciano Dutti já tinha indicado que eles teriam uma posição neutra nesse segundo turno de Curitiba. E esse posicionamento foi confirmado pelo deputado federal por meio de uma nota oficial. O PSB, que é o partido de Dutti, informou que vai defender a neutralidade do segundo turno. De acordo com a nota, nenhuma das candidaturas que ocorre aí no segundo turno de Curitiba assumiu compromisso com as propostas apresentadas por Dutti no primeiro turno das eleições. A cidade, abre aspas, aliás, para essa nota, a cidade precisa de avanços e mudanças, então, em nome do respeito aos eleitores curitibanos que queriam uma administração mais voltada aos problemas sociais, como a defesa da população mais pobre, com ações efetivas de moradia e regularização fundiária, a defesa da ciência, o posicionamento contra o negacionismo climático e a defesa dos direitos dos servidores públicos municipais, a recomendação do partido é pela neutralidade, fecha aspas. A chapa formada por Dutti e Goura recebeu 181.770 votos, o que corresponde a 19,44% dos votos válidos. O PDT e o PSB vão defender essa posição em uma reunião com a Federação PT, PV e PCdoB, que vai acontecer amanhã em Curitiba. Já o Progressistas, que teve a deputada Maria Vitória como candidata em Curitiba, declarou apoio à candidatura de Eduardo Pimentel, do PSD. Ela teve 20.497 votos no primeiro turno. Isso representa 2,19% do total de votos. A decisão foi tomada numa reunião que aconteceu ontem em Curitiba com vários integrantes do partido. A gente vai ouvir agora o que a parlamentar, então candidata, que também preside o partido aqui no estado, falou sobre essa decisão. E estamos aqui com o partido fortalecido, é o segundo maior partido do estado do Paraná e o terceiro maior do Brasil. Aqui em Curitiba, o partido optou e vamos ajudar o Eduardo Pimentel, porque acreditamos que é a melhor escolha para a nossa cidade. Vamos juntos nessa caminhada para um Paraná cada vez melhor. E outro partido que se posicionou ontem foi o PSTU. Por meio de uma nota publicada nas redes sociais, integrantes do partido orientaram o voto nulo no segundo turno em Curitiba. Na manifestação, o partido ressalta que os dois candidatos que ainda seguem na disputa na capital representam o que há de pior para os trabalhadores da cidade. O candidato da legenda, o Samuel de Matos, teve 569 votos no primeiro turno, o que representa 0,06% dos votos válidos. Neile Prevot, do União Brasil, Luizão Goulart, do Solidariedade, Andréa Caldas, do PSOL e Felipe Bombardelli, do PCO, ainda não se manifestaram oficialmente. Eu, escutando a Bia trazer a notícia ali, fiquei pensando, teve ali 569 pessoas que viram no PSTU a chance de futuro para a cidade. Mas é a democracia. Vamos lá, nada além do esperado. O Luciano Dutti, através ali de sua coligação, publicou que não está nem lá, nem cá, e essa é a posição deles mesmo. É uma posição bastante honesta desta aliança Dutti-Goura, porque o Goura é radicalmente contra o Eduardo Pimentel. O Dutti, ele tem ali algumas dúvidas. O grupo do Dutti, né, muito focado ali na saúde, né, tem ali bons olhos a Eduardo Pimentel. Então eles estão nessa mesmo, né? Eles estão cada um no seu barco. A Maria Vitória já era esperado essa declaração de apoio. O PSTU também, né, mais do que esperado. Os outros ali ainda estão negociando, né, esses apoios. Esse negociando necessariamente não é jocoso, não é aqui pejorativo, mas estão conversando para entender como é que será esse entendimento. Me chama a atenção a situação do União Brasil. O Neile Prevot vem conversando com o time de Eduardo Pimentel, mas dentro do partido dele tem o Sérgio Moro, que parece flertar com a Cristina Grêmio. Então estou curioso para saber como é que vai ficar o União Brasil, né? Se a sigla vai com o Eduardo Pimentel ou se a sigla vai com a Cristina Grêmio. O Luizão Goulart, a Andréa Caldas, o Felipe Bombardelli não se manifestaram ainda oficialmente, mas fizeram poucos votos, né? Não creio que interfiram de fato nesses apoios. O que eu quero dizer aqui é que cada vez mais, quem passa ao segundo turno, a gente vai ver que em Londrina é a mesma coisa, os candidatos não querem os apoios das siglas. Isso até pega mal, dependendo da situação. O que eles querem mesmo
é o apoio dos vereadores eleitos, esse sim. E aí que a conversa está acontecendo de fato, né? Os candidatos estão chamando ali os principais eleitos. Vou dar o exemplo aqui de Curitiba e dar um exemplo que é público, Pedroso, do Jason Goulart. O vereador mais votado da cidade já foi procurado tanto pelo Eduardo Pimentel como pela Cristina Grêmio, né? E conversou com os dois e pelo que ele falou, inclusive aqui no ar, né, optou por ficar com o Eduardo Pimentel. Mas eu acho que o apoio que interessa de verdade, cada vez menos, é esse apoio burocrático da instituição, do partido. O que eles querem mesmo é o apoio das pessoas, Pedroso. É isso mesmo. Eles querem o apoio de quem construiu uma base de votos, quem tem conexão mais próxima com o eleitor, que é de fato, são de fato as candidaturas dos vereadores. Vamos lá. Antes de mais nada, existe uma confusão que algumas pessoas olham para o passado com um certo saudosismo e acreditam que quem recebeu os votos no primeiro turno são donos daqueles votos. Não são. O eleitor, ele tem uma independência enorme. A gente já acompanhou isso Brasil afora. Em alguns lugares você tinha ali o ex-presidente Jair Bolsonaro apontando um candidato que acabou não levando os votos daquele público que se imaginava. Você percebeu o Lula, né, ali se omitindo de indicar, ou quando indicando, não conseguindo transferir os votos. Então a gente percebe que o eleitor, ele tem uma autonomia enorme. Então, aquelas pessoas ficam esperando, olha, eu vou levar fulano de tal no meu horário eleitoral e isso vai me ajudar a virar a eleição, ou vou trazer... Não resolve nada. Até porque outro mito que tem que cair é de que os candidatos, eles têm uma determinada quantidade de votos que eles trazem do primeiro turno. Marque, a eleição de segundo turno é uma eleição nova. De novo, os candidatos precisam se apresentar aos eleitores, apresentar as suas ideias, trazer de fato ali quais são suas propostas para que quem já votou nele repita esse voto, se sinta motivado a ir até as urnas e aquelas pessoas que não se conectaram possam se conectar. Porque é isso, é muito comum, inclusive, que parte dos eleitores que foram no primeiro turno com uma determinada candidatura migrem de votação. Vamos lembrar aqui, o Geraldo Alckmin, em determinado momento na presidência da República, teve menos votos no segundo turno do que teve no primeiro. Ou seja, parte dos eleitores não mantiveram o seu voto. Em São Paulo, vamos lembrar também, o Serra, que esperava em determinada eleição receber os votos do Russomano, viu os votos do Russomano migrando para o Haddad. Então, não existe equação simples. É conversar com o eleitor, buscar as candidaturas de vereadores e, mais do que isso, rever posições, muito mais do que talvez acertar pessoas que não tiveram o desempenho que imaginavam nas eleições. E agora a gente fala de Londrina, onde alguns dos concorrentes derrotados também já declararam apoio aos candidatos que seguem na disputa pela prefeitura. A candidata do PT, a Isabel Diniz, anunciou no início da última tarde que vai apoiar a candidatura da professora Maria Tereza, do Progressistas, neste segundo turno. Isabel Diniz fez 8.980 votos, o que corresponde a 3,39% dos votos válidos na disputa de domingo. A Federação PT, PV e PCdoB de Londrina ainda vai se reunir para definir coletivamente qual posição seguir, mas a tendência é que o partido, a legenda, acompanhe a posição também de Isabel Diniz. Em nota, a petista diz que Londrina deve dizer não ao bolsonarismo representado pelo candidato Thiago Amaral e que não é possível entregar o futuro da cidade para aqueles que desprezam políticas sociais. Mas no fim da tarde, a candidata, a professora Maria Tereza, afirmou que não vai levar em consideração o apoio do PT. Ela disse que não fará conchavos e que não quer o apoio do PT ou fazer jogadas políticas. Em um vídeo publicado na rede social, ela se dirigiu aos eleitores dos candidatos Coronel Villa, do PSDB, Barbosa Neto, do PDT, Diego Garcia, do Republicanos e de Tercílio Turini, do MDB. Vamos acompanhar então esse vídeo. E você que votou no Coronel Villa, no Diego Garcia, no Barbosa e no Dr. Tercílio Turini no primeiro turno. Eu quero o seu voto e também quero que você me ajude apresentando a minha campanha para os amigos e familiares. No fim do dia, Thiago Amaral, do PSD, informou que deve contar com o apoio de Diego Garcia no segundo turno. O candidato do Republicanos teve 22.751 votos no primeiro turno, o que corresponde a 8,59% do total. O vídeo também foi publicado nas redes sociais e a gente exibe aqui. A gente já fez esse adiantamento agora com os vereadores, né? A gente está conversando com o deputado Diego também. A gente aguarda ele retornar de Brasília, porque eu tenho dito em todas as entrevistas, né, da importância e da grande campanha que ele fez, defendendo princípios, propostas e valores. Em Ponta Grossa, nenhum dos candidatos derrotados, ou seja, Aliel Machado do PV, Marcelo Rangel do PSD ou o Dr. Magno do Novo, declararam apoio a uma das duas candidatas que estão no segundo turno.
Vamos lá, começar de cima para baixo aqui. A Bia trouxe as informações de Ponta Grossa. A expectativa é que a Liel Machado se una ali a Elizabeth Schmidt, né? Eles já foram parceiros durante a última gestão e essa é a expectativa que se alinha no segundo turno, mas temos que aguardar as informações oficiais. Londrina, 2 casos muito curiosos, né? Vamos lá, você entender, né? Os londrinenses que estão conosco nesse momento já sabem bem a história da cidade. Ao longo do dia de ontem, convocaram uma coletiva, né? O PT convocou uma coletiva para anunciar apoio a Maria Tereza. Ocorre que algum estrategista de campanha deve ter se tocado o que ia acontecer e eles cancelaram a coletiva. Eles cancelaram a coletiva e a candidata postou esse vídeo aí dizendo o seguinte: eu não quero o PT na minha chapa, Deus que me livre. O prefeito Marcelo Bellinati, que apoia a Maria Tereza, foi para as redes sociais dizendo o seguinte: não, isso é mentira, é fake news, não é? Nós não queremos o PT na chapa, enfim. Depois ele apagou, não sei o que aconteceu lá, mas o print é eterno. Então, o PT em Londrina está nessa situação, o PT que já dirigiu Londrina. E eu falo aqui pela visão histórica. Então, um partido que já dirigiu Londrina por mais de uma vez, agora nessa situação, sendo rejeitado publicamente, né? A candidata declara o apoio e esse apoio é renegado publicamente, confusão. E a campanha do Thiago Amaral também me parece batendo a cabeça ali. Aí convocaram a coletiva que era para trazer o Diego Garcia, mas o Diego Garcia não foi, daí falaram, não, a coletiva era para avisar que ele vai vir, mas ele não falou ainda, pelo menos não oficialmente. Eu acho que isso deve acontecer até pela lógica da política, né? O Diego Garcia é conservador, é liberal, conversa com esse público, mas o Thiago Amaral também, mas até agora não falou, Pedroso. E Londrina segue nessa confusão aí. Ponta Grossa, é esperado que o Aliel Machado de fato esteja com a Elizabeth. Eles quase estiveram juntos no primeiro turno. Se ela vai querer de fato o apoio explícito é outra questão, até porque em Ponta Grossa o Aliel representa a esquerda. Então é o mesmo caso que a gente tem percebido em todo o Paraná, Marque, em muitos lugares do Brasil. Ninguém está muito disposto a abraçar a turma do PT nessas eleições. Primeiro, porque ideologicamente entendem que não combina, e mais, eleitoralmente o desempenho foi pífio. Então gera inclusive questionamentos sobre a força do partido para 2026. Mas sobre o caso de Londrina, em especial, vamos lá. Os bastidores, eu tentei entender o que estava acontecendo ali. As pessoas tentaram falar com o Diego Garcia, mas que parece que não conseguiram. Teve ali um avanço muito grande com o republicano, com os vereadores do republicano, que inclusive alguns deles tiveram um desempenho excelente na cidade. Agora, com o candidato a prefeito, nada. Parece que ele estava, inclusive, quase incomunicável. Muito chateado, talvez, com o resultado das eleições. Mas, enfim, muitos partidos tendem a confluir ali. Muita gente fala que o MDB deve estar próximo também, né, à candidatura do Thiago Amaral. Agora, ninguém quer mesmo o PT na festa. Parece aquele espanta-rodinha. É o que a gente está percebendo no Paraná, e pelo visto o partido tende a dar aquela diminuída nas cidades. É isso. Vamos acompanhar para ver como é que vai terminar, mas as primeiras impressões são essas. Agora 7h19.